paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria para nós estarmos juntos, mais esse dia em que juntos nós vamos ler a palavra do Senhor. Aqui conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Nós estamos juntos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia e estamos no livro de Josué. Uma bênção para nós, né? Conhecermos a palavra do Senhor, onde está o projeto eterno de Deus para a salvação do homem, né? Estamos aqui no livro de Josué. Hoje vamos ler o capítulo 12. Josué, capítulo 12. Vai abrindo aí a sua Bíblia. E eu vou lembrando que no episódio anterior havia o registro aqui de outras tantas batalhas do povo de Israel e as vitórias que o Senhor continuou dando ao seu povo na tomada da terra, né? Quando eles estavam tomando posse da terra que o Senhor havia lhes prometido, e aquela terra estava habitada, e o Senhor disse que introduziria o seu povo na terra. Então o Senhor estava à frente do seu povo, vencendo todas as batalhas por eles. Amém? Vamos ler juntos agora o capítulo 12 de Josué. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quinerote para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon e em Salcá, e em toda Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Serrom, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés em possessão. E estes são os reis da terra aos quais feriu Josué e os filhos de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gézer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tápua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afec, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro.
o rei de Taanaque, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão do Carmelo, outro, o rei de Dor em Nafate-Dor, outro, o rei das nações em Gilgal, outro, o rei de Tirzá, outro, 31 reis por todos. Então, encerramos aqui a leitura do capítulo 12. Parece aqui, né, pastor, que o Senhor está estabelecendo aqui bem os limites, né? Os limites como se fosse assim, a escritura, né? Os limites da terra de acordo com os povos que eles venceram. No capítulo 12, no início, está relembrando, né, quem ficou antes de atravessar, as 2,5 tribos, né? Também para ficar marcado ali uma promessa cumprida, um acordo que foi posto com essas 2,5 tribos. E aqui uma relação, né? São 31 reis vencidos nesse momento aqui com Josué. Existiram outras conquistas após isso, mas são 31 aqui agora nesse primeiro momento com Josué. Josué, ele foi alguém usado por Senhor para estabelecer realmente assim, muitos limites de Israel. E tudo foi cumprido, né? A terra foi distribuída, aquilo que foi cumprido, aquilo que foi acertado, aquilo que ficou orientado por Moisés, que Moisés ouviu do Senhor, a divisão da terra, tudo foi dividido com o povo, né? Então, a gente vai ler isso no capítulo 13, essa divisão, né? Parece que agora a divisão vai acontecer no capítulo 13, que nós vamos ler agora. Vamos ler juntos? Era, porém, Josué já velho e entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus. Os 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e os Asdodeu e o Ascalonita, o Geteu e o Ecroneu e os Eveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, a Meara, que é dos sidônios, até a Feque, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés, com quem os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. E Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã, até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Gesur e Maacate habitaram
no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate e Kiriataim e Sibma e Zerete e Assaar no monte do vale, e Bet-peor e Asdote Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requém, e Sur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jaezer e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Aram e Bet-Nirá e Sucote e Safom, que ficara de resto do reino de Seom, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerote, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 13 e vimos aqui que continuou a divisão, né, pastor, com o estabelecimento aqui dos termos, das cidades, a herança. Justamente, Josué já um pouco mais avançado de idade, né? Então o Senhor fala com ele para ele começar a ver a promessa ser cumprida, né? O povo tomando posse da terra. E esse capítulo aqui é um capítulo da divisão das 2,5 tribos que ficaram antes de atravessar o Jordão, né? Então, basicamente, é um relato de como foi distribuído. E aqui nós temos uma curiosidade, né? Tem um lugar chamado Manaim, né? Manaim significa acampamento de 2 exércitos, né? Então, é um acampamento ali. Bom, uma observação só porque nós temos um lugar assim também, né? Quem quiser até conhecer,
procure o pastor da igreja e que você vai conhecer um dia o Manaim também. Bom, é isso, o capítulo 13 é essa divisão. Ainda bem que nós temos a irmã para ler esses nomes tão difíceis para a gente aprender e ouvir de novo, ouve outra vez, e a gente vai aprendendo assim a palavra do Senhor. Às vezes a gente engasga aqui, né, com os nomes assim, um pouco diferentes do nosso dia a dia, né? Peço até desculpa aos irmãos, mas nós vamos prosseguindo dia após dia nessa leitura que tem enriquecido muito a nossa vida, não é, irmãos? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor.